uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Nós estamos vivendo um seminário no Espírito Santo, porque queremos o Espírito Santo, queremos viver Pentecostes. Eis que eu enviarei o meu Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até a face, até os extremos da face da terra. Eu creio nesta verdade. Eu creio nessa promessa de Jesus. E eu estou convidando você a entrar nessa dimensão de fé, de profunda fé no Senhor. Ele está no meio de nós. Ele disse: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estarei com ele. Cristo é ressuscitado, é vivo. Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e será para sempre, até a segunda vinda gloriosa, como diz a palavra de Deus, como Ele mesmo nos ensinou. Hoje nós queremos entrar na dimensão da fé, Tiago. Essa dimensão profunda que os nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, e todos aqueles que, com a vinda de nosso Senhor pelo ventre da Virgem Maria, acreditaram na promessa de Deus. Viveram com Jesus e experimentaram a graça da conversão. Viveram com Jesus, os apóstolos, os seus discípulos, e experimentaram o seu amor, o amor de Deus. E perceberam a necessidade da conversão, da contrição de coração, de viver na contrição de coração. Mas foram movidos pela fé. E movidos pela fé, eles continuaram a boa nova do Senhor. E nós sabemos que a boa nova do Senhor traz sinais, porque pela fé tudo é possível. Para Deus nada é impossível. Essa palavra, Lu, que quando você proclamou, ficou forte assim para mim também. Movidos pela fé. A gente vai ler na carta aos Hebreus, já a Lu vai meditar conosco essa palavra. Pode meditar. Mas é maravilhoso porque quando a palavra vai citando aqueles que nos antecederam e foram homens de fé, como por exemplo Abraão, Noé, e aí me veio de cantar essa canção para abrir justamente porque ela fala de Moisés. Moisés, quando chega ali com aquela multidão,
Era uma multidão que seguia Moisés. Era cerca de 800 mil homens e mulheres. Não era 100 pessoas seguindo Moisés. Fugindo do Egito, exatamente. Então, não era 100 pessoas que ele conduzia para atravessar aquele mar, para fugir do faraó. Era uma multidão. Mas movidos pela fé, como a Lu dizia, eles contemplaram esse milagre. O mar se abriu diante deles. E aí, grandes coisas começaram a acontecer. Deus foi se manifestando, foi se revelando. Por vezes eles murmuravam, reclamavam, mas Moisés, como aquele homem de fé que conduzia aquele povo, de novo trazia a verdade de Deus, a luz de Deus. E é assim que nós queremos viver, movidos pela fé. É isso que nós vamos viver no tema de hoje, desse nosso seminário de vida no Espírito Santo. Eu quero ser hoje, Lu, mais uma vez, movido pela fé. Amém, amém. E você já sequer pode ir pedindo: Senhor, que eu viva pela fé. Amém. Que o teu Santo Espírito me mova e que eu viva pela fé. Dai-me fé, Senhor. Dai-me fé, Jesus. Dai-me fé, Senhor. Dai-me o teu Santo Espírito. Sabe por quê? O Tiago Tomé já expressou aqui, falando da carta aos Hebreus, mas eu quero citar Hebreus 11, apenas um versículo. Isso vai nos ajudar, não só nessa etapa do seminário de vida no Espírito, perceber o quanto nós precisamos do Espírito Santo com seus dons, com a força e com a graça de Deus em nossas vidas. Hebreus 11, versículo 1, apenas um, diz assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. O nosso Papa Francisco está nos preparando, e vai sempre nos preparar, porque a fé e a esperança caminham juntos, assim como o amor, né? E o amor é o maior deles. A esperança, um ano de esperança. Nós queremos viver uma vida de esperança. Nós queremos viver uma vida de fé, para que o amor transborde em nossas vidas. E eu repito para nós, se você quiser, você pode até anotar e depois riscar na sua Bíblia, ou agora. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. Você pode até repetir isso comigo, se quiser. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Como você, Tiago Tomé, citou Moisés. Como citei Abraão. É ela que fez a glória dos nossos antepassados. E eu vou até dizer, foi ela que fez a glória de uma vida como a do Padre Jonas Abib. Nós vivemos com ele. Eu tive a graça de viver com ele 50 anos, desde a minha conversão de jovem, até pouco tempo, em 22, quando ele faleceu, 12 de 22, eu vivi essa experiência de jovem, depois adulta, mulher, depois como anciã, presenciando a vida de um homem de fé. É o dom da fé. Se nós temos a canção nova, e esta semana eu via um padre dizer, vocês não imaginam a dimensão da canção nova, vocês não têm ideia. Ele dizia, eu vivi 8 anos na Amazônia, lá com os índios, nas aldeias, e adivinha quando eu cheguei,
quem eu encontrei? Uau. A canção nova. Gente, eu fiquei tão emocionada. E falei para ele assim, nós não temos mesmo dimensão. E até é bom que nós não temos. Porque é bom que nós não tenhamos. Porque isso nos faz simples como somos. Mas graças a um homem que acreditou, ele via trás-montes, atrás das montanhas. Mas ele via? Não, ele não via. Mas ele intuía no interior do seu coração. Porque a fé é isso. É esse testemunho de vida que nós damos, que pela força da oração, que a intimidade com Deus, uma vida no Espírito Santo. Lembre que nós falamos, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Movido pelo Espírito, falando agora de Padre Jonas, nós temos essa canção nova, cantamos um canto novo, é isso, é essa graça. E você ouviu eu falar do Padre Jonas, mas quantos de nós somos frutos de uma avó que nos evangelizou? Você já deve ter ouvido. Meu pai, minha mãe se separaram. Quem me criou foi minha avó. Eu ouvi de um jovem essa semana também. Ele dizia, se eu tenho a Cristo, foi minha avó. Porque meu pai sumiu, minha mãe tinha que trabalhar, vivia a vida dela. E eu fui na igreja pela minha avó. E com meus 8 anos eu me decidi ser de Deus. É assim. São os homens e as mulheres de fé que nos encaminham para a graça de viver uma vida no Espírito, na alegria, na certeza de que Deus age pelo dom da fé. Porque para Ele todas as pessoas são importantes. Paulo, quando você dizia do Padre Jonas, queria até que filmasse aquele rostinho dele ali no livro, o padre. Porque o padre dizia que, e a gente sempre ouve falar isso dele, mas ele dizia que ele caminhava como se visse o invisível. Então caminhar na fé é justamente isso. Não é que você já está vendo tudo na sua frente, mas é como se você visse, né? Você quantas vezes, né, Lu, deve ter ouvido, como eu também, você falou de 22, eu tenho 22 anos na Canção Nova atualmente, e quantas vezes a gente viu o Padre Jonas contemplar, como a gente tem aqui o exemplo do centro de evangelização, ele olhava ali para aquele mangue, a gente via lá de cima, eu olhava lá para baixo, não tinha condição daquele terreno, daquele lugar se transformar em algo como nós contemplamos hoje. E o Padre Jonas dizia, inclusive o diácono Nelson Correia esses tempos disse, você não está vendo, meu filho, ali um estádio, milhares de pessoas reunidas? E o diácono Nelson, muito engraçado, dizia assim, fazia aquela cara dele engraçada assim para cima. Mas o Padre Jonas já via, ele caminhava como se quem vê o invisível. E assim também nós somos convidados a viver e a perpetuar esse dom, né, Lu? Testemunho um pouquinho mais. Sim. E ainda mais lá atrás, nos anos 75, 76, 1975, 76, ainda antes da comunidade, nós éramos um grupo de jovens com o Padre Jonas. E tinha alguns que tinham voz boa, ou outros boca grande, né? Ele gostava de brincar. E ele dizia assim, um dia, olha gente, um dia, você boca grande, era o Padre Paulinho, que já está na eternidade, Figueiredo, Paulo Figueiredo, você vai falar nos microfones. Você vai falar um dia, dizia para outra pessoa, para outra menina, você vai falar numa rádio. Gente, isso antecede tudo o que nós testemunhamos.
Um dia nós vamos viver juntos com os primeiros cristãos. Lá eu era neoconvertida. Eu ouvia ele dizer isso. E nós todos ríamos, dávamos gargalhadas, como se fosse assim algo, sonho, né? Um devaneio até, né? Assim, E olha, o Espírito Santo faz coisas maravilhosas. Ele vem sobre uma pessoa. E graças ao batismo no Espírito Santo, eu vou dizer assim, bem declarado, que é a efusão do Espírito Santo, que todos nós cristãos já temos, porque somos batizados. Mas Deus quer derramar o Espírito Santo com todos os dons, e especialmente hoje, testemunhando aqui o dom da fé. Por quê? Porque está aqui na Sagrada Escritura, a fé é o fundamento da esperança. Nós somos homens e mulheres de esperança, de visão. Não enxergamos, mas temos esta esperança de alcançar aquilo que nós não vemos. Isso é a fé. E pela fé, removemos montanhas. Nós precisamos do dom da fé. Eu preciso do dom da fé. Muito mais agora. Muito mais agora, e ontem eu orei, falando com o Senhor sobre a canção nova, sobre a comunidade, sobre o nosso ministério. Esses dias todos, com retiros, encontros, não só aqui, mas pelo Brasil afora, vendo outros carismas, também agindo em nome do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pelas redes sociais, por canais de satélites, TV, rádio e todos os meios de comunicação. Eu orava e dizia: Senhor, dai-nos o Espírito Santo, inflame o Brasil de fé, Senhor. Vamos pedir isso? Vamos pedir esta graça. Agora nós queremos orar sobre você, orar sobre a sua família, orar sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre até aquelas coisas que você não vê, mas você intui, você tem no coração esse anseio. O Salmo diz, ponha no Senhor os teus desejos, e Ele, ao seu tempo, Ele lhe concederá. E concederá dentro de algo que vai fazer você feliz. Talvez não seja como você queira, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo dom da fé, você receberá de Deus graça sobre graça. Queremos essa graça, então. Clamemos sobre nós a graça da fé, a graça de uma esperança nova. Talvez o seu coração já esteja desesperançoso, já esteja olhando só para as coisas deste mundo, para aquilo que é visível, mas nós queremos caminhar como se víssemos o invisível. Aquilo que Deus faz é grandioso, é sobrenatural, meus irmãos. Então, que se acenda em nós, essa graça que eu peço, que se acenda em nós um vigor de fé, uma força de esperança. Por isso nós cantamos assim: é nele a nossa casa que nós vamos construir, é nele a nossa esperança. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa, minha esperança. Somente em ti colocarei minha esperança. Canta para ele: só em ti, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti respirar,
eu pude respirar. Um coração cheio de fé, de esperança. E o meu coração deseja te encontrar. Terra seca, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar com teu espírito, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vem, Espírito Santo de Deus, dai-nos o dom da oração, pelo dom da fé que buscamos. Dai-nos o dom da adoração. Aqui é o meu lugar, Senhor, no seu regaço. Aqui é meu lugar, no seu coração, para que eu possa, Senhor, viver, servir, amar, ousar na fé, que tudo transforma, e que eu possa ensinar os outros com a minha vida, no meu semblante, no meu olhar, no meu sorriso, no meu agir, no meu viver e no meu morrer, que tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. É Jesus que infunde em nós o dom da fé, nas promessas do Pai, nas promessas de Deus. Deus tem promessas para você. Não se exclua delas. Não tenha medo de abraçá-las. Deixe o Senhor inundar o seu coração. Inunda, Senhor, o meu ser. Inunda, Senhor, o meu ser. Jesus, aumenta a minha fé. Dai-me fé, Senhor. Venha em fraqueza, venha em auxílio à fraqueza da minha fé. Vem, Senhor Jesus. Me veio ao coração que, assim como pela fé dos apóstolos, nós somos hoje de Cristo, pela fé de Paulo, pela fé do Padre Jonas, existe a canção nova. Pela fé da Luzia, a canção nova continua também. A cofundadora continuou, né? E tem também essa missão de, junto conosco, os filhos, perpetuarmos esse dom. Mas me vinha essa pergunta forte para fazer aqui nesse seminário de vida: o que é possível acontecer a partir da sua fé? Você que acompanha agora, que reza conosco agora, a sua fé pode mover o quê? A fé do Padre Jonas moveu o Brasil e o mundo para a canção nova existir. E a partir da nossa fé, o que Deus vai fazer? A partir da minha fé, o que Deus vai fazer? O que Deus nem vai pode fazer, vai fazer. Vai fazer. Na minha dispensa. Hoje, pela fé do Gilberto, do Eto, a sua, a evangelização está chegando lá na África cada vez mais, como nunca antes. No continente. Como nunca antes. O que a nossa fé vai mover a realizar no mundo, não é só aqui. Olha, que grandeza de missão. No meu trabalho, não? Exato. Ali onde Deus me chama, isso. É onde Deus me chama. Onde Deus me chama. Onde a minha fé pode me levar, é isso? Isso. Onde o Espírito Santo, pelo dom da minha fé, pode me levar. Mas pode a reconciliação de famílias inteiras. Amém. Está me vindo no coração.
o que a minha fé pode me levar a construir ali onde eu vivo. Pode ser na sociedade, sim, grandioso, assim, pode ser em outro continente, como estamos, mas o que a minha fé vai me levar a realizar. Exato. Na minha realidade. É uma pergunta que vai ficar para nós essa semana. Amém. É uma pergunta que vai ficar para nós essa semana. É uma pergunta que vai ficar para você esta semana. A partir desta palavra. A fé é o fundamento da esperança. Você precisa de esperança? Você tem em si a sementinha da fé. E o Espírito Santo vai te levar longe pelo dom da esperança. Porque você é um homem, uma mulher de fé, um jovem que é movido pela fé, pelo Espírito Santo. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti, pois só em ti, pois só em ti minha alma achou descanso. Vem, Espírito.